nos alcança. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado por este tempo, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Graça e paz. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Quero te convidar a criar muitas expectativas no seu coração sobre aquilo que o Senhor pode fazer, não por mim, quem sou eu na fila do pão, né, como se diz por aí. Mas o Senhor é bom, Ele é maravilhoso e a prova de que Ele te ama é que você está aqui hoje para ouvir algo que você precisa ouvir, amém? Amém? Então nós precisamos ouvir muitas coisas, eu diariamente, nem se fala. Mas desde já quero te convidar a abrir tua Bíblia, ou ligar ela aí também, né? Perigoso ligar, porque senão você vai ficar no Instagram, né? Então cuidado aí. Então se for para ligar para ficar no Instagram, não sei, cola no irmão que tem uma Bíblia aí, Salmo 132. Para você que não tem muita familiaridade com a palavra, o Salmos, livro de Salmos, fica bem no meio da Bíblia, é o maior livro da Bíblia, são 150 capítulos. Tem alguns escritores aí, não é apenas Davi, mas Moisés escreveu alguns salmos, Davi, a maioria deles, e Salomão escreveu esse 132 que a gente vai estar lendo aqui. Encontraram aí? Quem está sem Bíblia, quem está sem nada, o Gabriel ali, o menino, nosso menininho da mídia, pode projetar para você aí na versão ARA, que é a mesma que eu estou usando aqui. Diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito de repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Amém? Até aí. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos ensinar tantas coisas, né? Mas antes de propriamente entrar nessa palavra, nesse sermão, o título desse sermão é Uma Promessa Antiga. E que promessa antiga é essa, Jean? Uma promessa que Deus, Ele sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre quis se manifestar às pessoas que o buscam, às pessoas que o seguem. Vamos recapitular um pouquinho da história. Desde quando Deus chama Abraão, tira ele de uma terra idólatra e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas dos céus ou a areia da praia. Você não vai poder contar, Abraão. São tantas bênçãos que eu terei sobre a sua vida. Então, Lucas, os patriarcas vieram, Abraão, Isaac, Jacó, até um dia que o Senhor levanta um homem chamado Moisés e fala: Moisés, eu quero continuar me manifestando para esse povo. Construa um tabernáculo. O tabernáculo é tipo uma igreja móvel, onde a nuvem do Senhor for, o tabernáculo vai atrás. Então você constrói uma igreja móvel. Quando a nuvem sair, você pega, desmonta, coloca nas costas dos levitas e vocês vão até onde a nuvem vai. E o Senhor falou uma coisa, falou: olha, nessa aliança, nesse relacionamento que eu vou ter com vocês, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um contratinho, né? E esse contratinho são os 10 mandamentos que o Senhor entregou para Moisés no Monte Sinai. E ali existem muitas regras de conduta que nós seguimos até os dias de hoje.
Todos nós sabemos, independente de ser cristão ou não, que matar é pecado, é errado, é um crime. Roubar também. E o Senhor estipulou 10 mandamentos para o seu povo seguir. E esses 10 mandamentos seriam colocados sobre uma arca, a Arca da Aliança, que é aquela ali. É uma caixa de 1,20 m, de madeira, coberta com ouro. Deus que deu todas essas medidas aqui, Ele falou o seguinte, ó, as medidas têm que ser essas, a arca tem que ser feita disso, os anjos, coloque 2 anjos por cima, um tocando a asa no outro anjo. E o que seria na prática a Arca da Aliança? A Arca da Aliança seria um símbolo visível de um Deus invisível. Então o Senhor estava querendo dizer o seguinte, olha, todas as vezes com que vocês forem para uma guerra, vocês não vão sozinhos, levem a arca. A arca é um símbolo da minha presença. A arca, enquanto a arca estiver no meio de vocês, significa que eu também estou ali. E vocês podem me adorar. E vocês podem não adorar a arca, tá, gente? É muito importante a gente destacar isso. Não é que o povo iria se dobrar diante dessa caixa de madeira, não é isso. Mas era um simbolismo da presença de Deus, amém? Então é isso. Então a arca simbolizava essa presença. Só que muitos, ao longo da história, não deram atenção para ela. Não para a caixa em si, mas para a presença de Deus. O Senhor começou a levantar homens para serem sacerdotes, juízes sobre a terra. E Ele levantou um homem chamado Eli. Eli tinha 2 filhos, um pior que o outro. Se juntar os 2, não dá um que presta. Mas Jean, qual que eram os pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéias? Primeiro, eram ladrões. O povo de Deus tinha que vir fazer sacrifícios e eles comiam do sacrifício que o povo trazia, mas eles não comiam a parte que cabia a eles. Eles comiam a melhor parte. Então eles eram ladrões. O povo vinha trazer o sacrifício e eles vinham fazer o quê? Aí vinha lá, Ofni e Finéias. A palavra fala que ele estava com um garfo de 3 dentes, né? Então ia lá, espetava e comia. E brigava com o povo ainda. Obrigando o povo a, antes de fazer o sacrifício ao Senhor, para entregar para eles. Então eram bandidos da pior espécie. Outra coisa que eles faziam, eles eram tão afrontosos que eles tinham relações sexuais com as mulheres que iam ao templo adorar a Deus. Eles não tinham temor nenhum. A palavra chega a chamar eles de filhos de Belial, que significa homens amaldiçoados que perderam totalmente o temor. Mas Jean, o que Deus fez com isso? Um povo ruim desse. Deus avisou o pai deles. E Deus falou assim, Eli, os seus 2 filhos estão fazendo coisas erradas. Você não vai fazer nada? E Eli, um pai banana, que não serve para nada, não conseguiu corrigir os seus filhos. E Deus falou, não vai corrigi-los não, então pode deixar que eu os corrijo. Um homem frouxo. Nada é pior na vida do que um homem frouxo. Um homem sem autoridade. Não estou falando de machismo aqui não. Eu estou falando de autoridade de Deus, masculinidade bíblica. Um homem de verdade. Nada é pior do que uma família que perdeu um homem. Uma sociedade que não tem um homem com caráter, um homem de Deus. Um homem com autoridade espiritual. Nada é pior do que isso. É o fim de tudo. E Eli era esse. Um homem completamente perdido. Não sabendo absolutamente corrigir os seus próprios filhos de casa. A palavra fala que o povo de Israel um dia vai sair para a guerra. E aí eles vão contra os filisteus e eles perdem a primeira batalha. Só que eles lembraram, opa, peraí, a arca não estava com a gente. Pensando que apenas a arca, indo lá na frente, faria diferença. O que eles fizeram? Levaram a arca, perderam mesmo assim. Por quê? A arca estava com eles, mas a presença de Deus já tinha ido embora faz tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, a presença de Deus está com você? Ou você pensa que a presença de Deus está com você? Gente, a presença de Deus ela pode ser confundida com muitas sensações. Quantos aqui já choraram aqui na igreja? Dá um sinalzinho com a mão assim, vai. Eu já chorei de monte. Babei um monte aqui já nesse carpete, acho que tem que até trocar. Quem aqui já arrepiou aqui na igreja? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo, né, praticamente. A maioria das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa.
essas sensações, elas são maravilhosas. Chorar na presença de Deus, se arrepiar, sabe, ter uma alegria no coração incontrolável. Mas eu não sei se você sabe, mas no show do Gustavo Lima o povo está chorando também. E nem por isso a presença de Deus está lá. As pessoas, quando veem um artista, quando veem os seus ídolos, elas arrepiam, elas choram, elas quase se contorcem no chão. Até falar para os crentes aí, fique esperto que tem uma boiadeira chegando aí. Mas isso não nos direciona. As sensações que nós sentimos na presença de Deus, o choro, o arrepio, não significa que Deus está com a sua vida. Porque a música é boa, o ambiente é bacana, mas isso não significa que Deus está sobre nós. E é por isso que eu te pergunto, o Senhor está com você? A palavra fala que os filisteus ganham do povo de Israel e eles perdem a arca da aliança. Os filisteus levam essa arca para o seu povo e colocam ela no templo do deus Dagon. No outro dia, aquela estátua do deus Dagon está prostrada diante da arca de Deus. Os filisteus falam, não, vamos levantar o nosso Deus de novo. Eles levantam o Deus deles. No outro dia, a estátua está caída de novo, agora com a cabeça cortada e com as mãos cortadas. Como se o nosso Deus estivesse dizendo o seguinte, não há Deus além de mim. Não há ninguém além de mim, não há outros deuses. E é por isso que eu peço para vocês adorarem somente a mim, porque eu sou o único Deus verdadeiro. Adorem somente a mim. Gente, Deus não está carente da nossa adoração. Se hoje aqui, todo mundo decidir, eu estava conversando com o Alex, permita Alex, conversando a respeito de adoração, falando com ele que se hoje todo mundo aqui decidir, não vamos adorar mais a Deus, ninguém mais vem para a igreja, ninguém mais vai louvar o Senhor. Gente, você acha que Deus vai mudar? Não, Deus vai continuar sendo Deus, independentemente de nós. E o que nós aprendemos com isso? Que nós temos que parar de adorar a Deus? Óbvio que não. Nós aprendemos que não é Deus que muda com a nossa adoração, somos nós que mudamos quando nós adoramos e nos prostramos diante dEle. Quem muda somos nós. Nós precisamos ser mudados. E essa arca ficou perdida há muito tempo, até que um dia Deus levanta um homem chamado Davi. Gente, Davi, um homem apaixonado pela presença de Deus. Saul já tinha vindo antes dele, Saul não tinha nem dado moral para a arca da aliança. E a primeira coisa que Davi faz, como se fosse um decreto real, é: olha, nós precisamos trazer a arca de volta. Precisamos trazer a presença de Deus de novo para cá. Um homem preocupado com a presença de Deus. E aí Salomão está escrevendo esse texto. Eu quero que você acompanhe comigo lá no versículo 8. Deixa a Bíblia aberta. Vai acompanhando aí, ó. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a tua arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Quem está escrevendo isso aqui é Salomão. Jean, qual que é o contexto? Davi amava tanto a presença de Deus, Paulo, que um dia ele falou assim: olha, eu quero construir um lugar para colocar essa arca. Eu quero construir um lugar para que as pessoas venham e adorem ao Senhor. Eu quero recuperar a arca, e eu quero que as pessoas, ao entrarem na presença de Deus, elas se apaixonem e elas fiquem completamente apaixonadas por essa presença. Esse era o desejo mais real de Davi. E ele então recupera essa arca e ele fala: Senhor, eu quero construir um templo para o Senhor. E Deus fala: Davi, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Como se, parafraseando aqui, Deus falou assim: Davi, você não pode construir um templo para mim, você é um homem de guerra, você matou muita gente, você não pode levantar, suas mãos estão sujas de sangue. Mas eu tenho uma notícia boa para você, Davi. Você não vai construir, mas o teu filho vai construir. E nele eu vou fazer uma geração de reis. E não apenas isso, mas o Cristo que um dia eu vou enviar virá da sua descendência. Olha as promessas de Deus sobre a vida de Davi. Então beleza, Davi vai lá, recupera a arca, Salomão constrói um templo para o Senhor, e aí ele faz essa oração que nós acabamos de ler. Porque a primeira coisa que Salomão fala: Senhor, levanta-te e entra no lugar do teu repouso. A primeira coisa que Salomão ora ao Senhor é falar assim: Senhor, chegou o momento onde o templo está pronto, a igreja está aqui, os homens e as mulheres vão vir adorar o Senhor aqui. Senhor, levanta-te, porque agora
Agora que nós entraremos na sua presença, nós te buscaremos, o Senhor encherá esse lugar e transformará as nossas vidas. E ele fala: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Lembram dos sacerdotes que faziam coisas erradas? Agora ele está pedindo: Senhor, os sacerdotes que estarão ministrando aqui, vista ele com a sua justiça. Os sacerdotes usavam roupas maravilhosas, lindas, mas Salomão não está preocupado com a roupa deles. Assim como Deus também não está preocupado com a etiqueta da tua roupa. Você pode vir com a melhor roupa para o culto, a sua calça jeans pode ter custado 10 mil reais. Só que se você não for coberto e vestido de justiça, você está perdendo o teu tempo. Você precisa hoje se vestir da justiça de Deus sobre a sua vida. É isso que importa. O que Salomão está dizendo é: Senhor, eu não quero saber do que há externamente nos sacerdotes. Nós sabemos que as roupas deles são bonitas, mas Senhor, vista eles com a tua justiça. Meus irmãos, eu tenho orado para que o Senhor cubra a sua igreja com a sua justiça. Como nós temos sido nos nossos dias pessoas superficiais em tudo. Somos a geração da inteligência artificial. Queremos tudo fácil. Nós não gastamos tempo com mais nada. Nós somos uma geração que compete a nós olharmos para trás e voltarmos para aquilo que nós deveríamos estar. E Deus está te convidando nessa noite. Deus está chamando você. E Deus está falando o seguinte: olha, saia da superfície, saia do raso e venha para um relacionamento profundo e sério comigo. Deus está te convidando. E Ele está falando para você hoje, falando para o teu coração: olha, eu não quero saber das tuas roupas, eu não quero saber do que externamente você tem. O Senhor está te chamando para um relacionamento sério com Ele. O que tem dentro do teu coração? Tem muita gente que quer apenas cuidar do corpo, que é muito bom e maravilhoso, mas não cuidam do espírito. Tem muita gente metendo shape e perdendo a salvação, velho. Tem muita gente preocupada com o bíceps, com o tanquinho, com a perna, mas não gastam tempo mais com Deus. São pessoas apenas que se importam com a aparência. Uma coisa não anula a outra. Mas eu te convido nessa noite: se preocupe com o teu coração e com a tua espiritualidade. Se preocupe com coisas que são eternas também. Coloca tudo isso no mesmo balaio e fala assim: Senhor, me ajuda a viver uma vida próxima do Senhor. E aí ele fala no versículo 10, o último versículo que a gente leu: por amor de Davi teu servo, não despreze o rosto do teu ungido. Salomão está falando assim: Senhor, por causa do meu pai que amava a tua presença, não me despreza não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui é pai e mãe? Dá um sinalzinho com a mão. Qual legado espiritual você está deixando para os teus filhos? O que vocês têm ensinado de Deus para eles? Será que um dia os seus filhos vão poder orar dessa mesma forma que Salomão orou? Imagina o teu filho lá no futuro. Olha que bonito. Senhor, lembra do meu pai que era um homem de oração. Senhor, lembra da minha mãe que me ensinava a palavra todo dia. E por causa dele, Senhor, abençoa a minha vida. Será que um dia os nossos filhos irão orar dessa forma? Aí eu falo: aí você venceu na vida. Aí você venceu na vida. Você não vence na vida deixando carro, deixando casa, deixando terreno para os teus filhos, não. Você vence na vida construindo uma espiritualidade sólida em futuros homens e mulheres que servirão a Jesus. É assim que você constrói a espiritualidade. Por quê? Porque a casa passa, o carro vai embora. Você vai viver aqui nessa terra no máximo 80, 90, 100 anos se você se cuidar muito bem e Deus quiser. Mas a nossa vida eterna, ela é para todo sempre. O que você tem construído na vida espiritual dos seus filhos? Direto, estou lá em casa, Manuela está assistindo um desenho lá, sei lá, um negócio de Gabi, como é que chama? Casa Mágica, isso aí mesmo, ela ama Casa Mágica. Mas um dia, eu chego nela lá de vez em quando, eu falo: minha filha, vem aqui que eu vou te mostrar a mágica de verdade, vamos orar a Jesus. Dá uma pausa lá no desenho,
coloco a mão na cabeça dela e declaro sobre a vida dela. Falo, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Você vai ser muito melhor do que eu. Muito melhor. Faça isso com seus filhos. Ninguém tem mais autoridade sobre eles do que você. Ninguém. E eu imponho as mãos sobre ela, eu profetizo sobre a vida dela. Acaba a oração, eu espero que ela vai me dar uma resposta. Nossa, papai, obrigado. Ela só olha para mim e fala, papai, coloca a casa mágica de novo. Coloco, filha. Mas depois a gente volta a orar. Mas pais, eu incentivo vocês. Assim como Salomão olhava para Davi e via Davi como referência. Que os filhos de vocês olhem vocês. Não pela sua profissão e não pelos seus bens. Mas pelos homens e mulheres de Deus que vocês estão se tornando. Isso vale a pena. Isso vale a pena. E agora a gente vai inverter. Quero que você vá lá para o versículo 1. Porque ele está lembrando de novo de Davi. E ele fala assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações. Salomão está falando, Senhor, lembra de tudo que meu pai passou. E lembra, Senhor, ó, no versículo 2, de como ele jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Olha só a visão de Salomão sobre Davi. Salomão via que o seu pai fazia votos ao Senhor. No penúltimo sábado eu estava pregando para os jovens e eu dei um exemplo muito bacana sobre a vida de dois homens. A vida de um mendigo e a vida de um presidente de uma grande nação. Para vocês, quem que é mais livre? Um mendigo ou um grande presidente? Quem que é? Um mendigo. Por quê? Por quê? Exatamente. Olha lá, ó. Resposta veio dali, é desocupado. Alguém já acordou um mendigo dormindo assim na calçada? Ô, tá atrasado. Para quê? Atrasado para nada. Por quê? Porque ele não tem compromissos. Ele não tem agendas. Ele é um homem livre. Mas também, infelizmente, ele é chutado de todos os lugares. Ele não tem honra onde quer que vá. Agora um presidente, ele precisa cumprir agendas. Precisa conversar com governantes do mundo inteiro. E se ele não fizer isso, ele está com o risco de ser deposto. Mas onde ele vai, ele tem honra. Vocês estão percebendo? Se o presidente falar assim, eu quero ser livre, ele vai ter que começar a viver como um mendigo. Mas a honra dele será semelhante. Meus amigos, semelhantemente, vivemos em um tempo de crentes mendigos espirituais. Jean, o que é isso? É verdade. Como que é o mendigo espiritual, Jean? O mendigo espiritual, vamos lá, ver se você vai entendendo. O mendigo espiritual é aquele que vem para um culto de domingo, ouve uma palavra, canta para o Senhor, levanta suas mãos, vem aqui na frente, aí alguém vem, põe o óleo na sua cabeça, ora para os demônios saírem da sua vida, sabe? Não, agora vai ser diferente, agora você vai mudar. Segunda-feira, se esquece de Deus. Terça-feira, a mesma coisa. Você só vai buscar Deus de novo no outro domingo. Só no outro domingo. E vocês não fazem, a pessoa ainda não faz um voto e um compromisso com Deus. De falar assim, eu vou mudar de vida. Vou começar um discipulado, vou membrar na igreja, vou entrar no ministério, vou ser uma bênção nas mãos de Deus. Não. Por quê? É um mendigo espiritual. Só quer uma experiência. Só quer o business. Uma música, uma palavra que conforte o meu coração, para que eu possa viver pecando em paz toda a minha semana. E Deus está te convidando nessa noite. Eu não quero mais vocês como mendigos espirituais. Eu quero vocês como meus filhos. Eu quero vocês como os meus filhos. Façam hoje um compromisso com Deus. Façam hoje um compromisso com Deus. E Davi fazia compromisso com Deus. Fazia votos ao Senhor. E quais são os votos que Davi fez? Olha o que Davi fez no versículo 3. Olha os votos dele. Não entrarei na tenda em que moro, e nem subirei ao leito que repouso. Não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Olha o voto que Davi está fazendo com o Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o sono é uma das maiores necessidades humanas, fisiológicas.
Sabe, talvez até mais do que comida e água. Às vezes você chega cansado em casa, quebrado, morrendo de vontade de dormir, e você está com fome também, o que você prefere? Não, comer eu como amanhã, deixa eu dormir logo. Porque nós precisamos dormir. Nosso corpo precisa se recarregar. E qual que é o compromisso que Davi está fazendo com Deus? Davi está falando o seguinte: Senhor, eu vou recuperar a tua presença por meio do teu povo. Senhor, eu não vou descansar. Senhor, eu não vou subir na minha cama, por mais que ela esteja num palácio, por mais que o Senhor me livrou dos meus inimigos. Mas Senhor, eu não vou descansar as minhas pálpebras, até que eu encontre morada para o poderoso de Jacó. Eu não vou, Senhor, dormir. Eu não quero mais saber de sono. É claro que ele está ali fazendo uma ilustração, mas ele está querendo dizer o seguinte: nada para mim é mais importante do que a presença de Deus, nem o meu sono, nem a minha cama, nem o meu palácio, nem os meus bens, nem os meus tesouros, nem a minha família é mais importante do que a presença de Deus. Nada se compara a Ele, nada se compara ao Senhor. Nós não temos mais uma arca hoje em dia. Nós não precisamos mais de uma caixa de madeira. Deus, na verdade, nunca precisou, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está aqui porque nós construímos 4 paredes e a nossa igreja é muito bela. Deus não está aqui por isso. Deus está aqui quando existe um coração contrito e um espírito quebrantado. E Ele disse: eu não vou jogar fora. Eu só quero que você tenha um coração sensível à minha presença. E se você tiver um coração sensível à minha presença, eu vou te inundar com a minha presença a ponto de todas as outras coisas perderem o valor. Tudo perde o valor, gente. Tudo perde. Sabe, a nossa família é importante, é muito importante. O nosso trabalho é importante, a sua empresa deve ser muito importante para você. Os seus filhos são muito importantes. Mas comparado a Cristo, tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Eu já vi homens e mulheres terem tudo na vida, conquistarem absolutamente tudo e serem felizes. E eu conheço pessoas que escolheram perder tudo por amor ao Senhor e encontraram a maior alegria de suas vidas. O que Deus está querendo nos ensinar não é que nós não podemos conquistar coisas aqui nessa terra. O que Deus está querendo nos ensinar é que essas coisas são só coisas. E um dia elas passarão. A presença jamais passará. A presença jamais passará. A gente está chegando no final, mas antes de orar com você, eu quero te convidar a fazer um desafio na tua mente. Comece a perceber, e eu te faço uma pergunta: a presença de Deus está sobre a sua vida? A presença de Deus está sobre você? Você ama a presença de Deus mais do que ama a si mesmo? Você ama tanto a presença de Deus a ponto de você abandonar absolutamente tudo por Jesus? Jesus, nessa noite, Ele te faz um desafio. Ele não quer muito de você, Ele quer tudo. Porque Ele falou: se eu não for o primeiro, eu não sirvo para vocês. Se eu não for o primeiro, em vão vocês estão vivendo. Se eu não for o primeiro, vocês já perderam a maior bênção que poderiam adquirir, que é a presença de Deus. Fechem os olhos, vou pedir para o pessoal apagar a luz. Eu quero fazer um convite / desafio para você que talvez tenha percebido uma ausência da presença de Deus nesses últimos anos, na sua vida, nesses últimos meses. Eu queria te convidar à frente, não para você receber uma oração, mas para nós nos humilharmos diante de Deus e pedirmos essa presença sobre nós. Quero te convidar para ficar de pé e não ficar observando quem vem à frente ou não, mas se você quer mais dessa presença, eu quero te convidar até aqui, para você ter um tempo com Deus. O nosso culto acaba daqui a pouco, mas a presença de Deus, ela nunca vai embora. Então, se você tem esse desejo, essa fome, vem para cá. Vamos
nos quebrantar diante do Senhor, peça a Ele uma amizade, amém? Tem pessoas vindo já, que o Espírito Santo possa nessa noite fluir no seu coração. Nós estaremos cantando ao Senhor, mas que nessa noite essa presença e essa palavra te impacte, para gerar mudanças em você. Se você sente que a sua vida está vazia, sem graça, do nada, de vez em quando uma vontade de chorar, uma vontade de, por que eu estou vivo ainda? Por que a presença de Deus já não me manda embora logo dessa terra? Você que está doente, emocionalmente falando também, e você não entende nada, você não entende por que está acontecendo essas coisas. A resposta pode ser mais simples do que parece, mas muitas vezes nós não estamos prontos para ela. Está faltando Deus em nossas vidas, está faltando a presença dEle. Vamos lá, vamos nos quebrantar diante do Senhor, no nome de Jesus. E vocês que estão aí, vocês que não vieram ainda, vamos orar, vamos todos juntos como igreja. Eu chamo vocês aqui à frente para vocês terem mais liberdade, mas vamos buscar o Senhor, vamos buscar a sua face por um tempo. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Vamos buscá-lo no nome de Jesus. Mas vale um dia em tua casa que me dias em outro lugar, Senhor da minha alma, do meu coração, sempre serás o primeiro em minha devoção. Oh, conheces meu amor. Manifesta, Senhor. Tu és o rei do meu coração. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Você está do lado da sua família aí? Você está do lado da sua família? Quero te convidar a você orar com essa pessoa. Se você veio sozinho, procure alguém para você orar. Procure alguém para buscar a presença de Deus junto com você. Eu quero que você profetize mais da presença de Deus sobre essas vidas. Vamos lá, vamos orar juntos. Vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir a Ele que se manifeste. Vamos pedir a Ele para que venha sobre nós. Nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor, minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro nome,
minha devoção, dono da minha afeição. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que encontrei. O mundo não pode me dar, O mundo não pode me dar. Aumenta, Senhor, a tua presença sobre nós, Pai, nessa noite. Vamos lá, povo de Deus, vamos buscá-lo. Vamos buscar a Ele com o nosso coração. Vamos declarar que Ele é o nosso maior tesouro, que Ele é o nosso maior amor. naquele que primeiro me amou. Vamos dizer que não há outro nome. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Declare, declare. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Aleluia, quero te convidar nesse tempo. Vamos orar. Ore comigo, vamos dizer ao Senhor: Cristo, me mostre a sua beleza. Você pode orar sobre isso. Vamos pedir para Deus mostrar a beleza dele para os nossos olhos. Muitos de nós ainda não entendemos a preciosidade da presença de Deus, porque às vezes você nunca teve um encontro real com Deus, você nunca talvez provou dessa presença, e é por isso que tudo que eu estou te falando aqui parece algo completamente incomum, mas que nessa noite o Senhor te toque, e que nessa noite você tenha uma experiência com essa presença que vai mudar o rumo da tua história, que vai mudar o rumo da tua família, o rumo da tua casa, o rumo do teu, de tudo aquela, da sua geração. O Senhor estará com você, o Senhor estará sobre a tua vida, o Senhor estará sobre os seus bens, sobre a sua prole, sobre a sua geração. O Senhor estará te dando vitórias que você nunca teve, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, derrame um amor sobre nós, Pai, um amor que nós nunca tivemos pela Tua presença, Pai, um amor que nós nunca tivemos, Pai, pela Tua glória, pela Tua unção, Pai, sobre as nossas vidas. Nessa noite nós pedimos, Senhor, por favor, derrama isso sobre nós, Pai, derrama, Pai, um novo olhar, Pai, sobre os nossos olhos, feche os nossos olhos para aquilo que não é Teu, Pai, e abra os nossos olhos para realidades espirituais, Pai, realidades que nós ainda não conhecemos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Vamos declarar isso no meu coração. Conheces meu amor. Tu és o rei do meu coração. Terminar cantando isso. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Olhem para cá. Essa arca que nós falamos aqui, ela foi perdida em guerras e em pessoas também não amando a presença de Deus. Ela não existe mais. E nós também não precisamos mais dela. Por quê? Porque ela era um símbolo de algo muito maior. Quando a arca entrou no templo pela primeira vez, a palavra de Deus estava nos mostrando que era como se Deus enchesse todo o ser de Cristo. A palavra nos fala isso em Colossenses. Deus encheu Jesus com o seu ser. E se você nessa noite está em Jesus, essa arca hoje está em você. Essa presença hoje mora na sua vida. Essa presença hoje te acompanha
Quando você levanta numa segunda-feira para ir para o teu trabalho, te protege e faz tantas e tantas coisas sobre a sua vida. Essa arca está sobre você. Essa arca está sobre você, amém? Essa arca está sobre você. Essa arca está sobre a nossa igreja. Enquanto essa arca estiver, a presença de Deus estiver em nós, nós já temos absolutamente tudo que nós precisamos. Vamos aplaudir o Senhor no nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor no nome de Jesus. Vamos declarar: não há outro nome. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Jesus, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus bem forte, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Estenda suas mãos como se fosse para receber. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e as ternas consolações esteja com todo o seu povo reunido aqui nessa noite e por toda a terra, aonde estiver, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.